66. Copy System capítulo 651. A fuga de Barba Negra. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Que declaração arrogante. A era do Barba Negra. O que isso faz do Shin? Vou matar aquele bastardo pomposo agora mesmo. Hancock desembainhou a espada, a voz carregada de fúria. Quem diabos Barba Negra pensa que é, fazendo uma ligação tão grandiosa? Hancock, se acalme. Shin colocou a mão sobre a dela, acalmando-a. Os tolos se precipitam onde os anjos temem pisar. Não lhe dê atenção. A ambição de Barba Negra era imensa, mas sua força ainda não era suficiente, pelo menos, não ainda. Mesmo com a fruta das trevas, Barba Negra provavelmente estava apenas no nível de um almirante. Ele certamente não era páreo para os outros imperadores. Se ele conseguisse roubar a fruta do tremor, então talvez pudesse alcançar o nível de Kai dos outros. É isso mesmo. Não precisamos mover um dedo. Barba Branca vai limpar a própria casa. Por que deveríamos ficar bravos? Disse Robin, lançando um olhar para Hancock. Não suporto aquele arrogante fazendo uma afirmação dessas. HMPH. Hancock ainda estava furioso. Por falar nisso, Marineford virou uma bagunça completa, comentou Shin, observando a situação. A batalha começou como uma guerra entre duas facções, Barba Branca e os fuzileiros navais. Agora, com interferência de Barba Negra, havia se tornado uma guerra entre três facções. A facção de Barba Negra era claramente a mais fraca, mas tanto os piratas do Barba Branca quanto os fuzileiros navais já haviam sofrido pesadas baixas. Era difícil prever como a guerra se desenrolaria dali em diante. Imagino que os fuzileiros navais vão recuar, disse Shin. Acho que eles vão ficar sentados assistindo os tigres lutarem. Shin assentiu. Conhecendo a personalidade de Sengoku, essa era uma atitude provável. Exatamente como Ouvia previu, os fuzileiros navais, que estavam na ofensiva, foram parados. Sengoku observava Barba Branca e Barba Negra com uma expressão indiferente. Ambos eram piratas. Que se despedaçassem. Se ambos acabassem mortos, melhor ainda. Sengoku ficaria encantado. Enquanto era espancado por Barba Branca, Barba Negra amaldiçoava silenciosamente os fuzileiros navais, não por se recusarem a ajudar, mas por serem tão inúteis. Barba Branca quase não apresentava sinais de ferimentos, estava tão cheio de vida como sempre. Isso era completamente diferente do que ele havia imaginado. Ele esperava encontrar Barba Branca gravemente ferido, mas, embora o velho tivesse sofrido alguns danos, não passavam de alguns ferimentos superficiais. Mais importante ainda, sua resistência parecia completamente intacta. Ele estava espancando Barba Negra até deixá-lo em frangalhos, sem lhe dar qualquer chance de revidar. Mesmo com as habilidades da fruta do tremor temporariamente seladas, a força de Barba Branca superou em muito as expectativas de Barba Negra. Os novos tripulantes de Barba Negra eram inúteis. Podiam até ser criminosos infames do 6º nível de Impel Down, mas contra a Barba Branca, não eram nada. Almirante da frota, devemos unir forças e acabar com Barba Branca agora mesmo, disse Akainu, aproximando-se de Sengoku. O próprio Akainu ficou gravemente ferido. Depois de matar Ace, ele foi alvo da fúria retaliatória de Barba Branca. Provavelmente teve vários ossos quebrados, mas não demonstrou nenhuma intenção de recuar. Você tem razão. Esta é a melhor chance de eliminar o Barba Branca. Sengoku assentiu com a cabeça. Se tivesse sido uma luta equilibrada, ele teria ficado feliz em deixá-los continuar. Mas aquilo foi uma derrota completa. Era como ver um adulto espancando uma criança. Barba Branca estava brincando com Barba Negra. Menor chute na velocidade da luz. Maior. Kizaru desferiu um chute em Barba Branca. Foi um ataque traiçoeiro, aproveitando-se do fato de que a atenção de Barba Branca estava totalmente voltada para Barba Negra. Ele mirou na cabeça do Barba Branca. No último segundo, Barba Branca conseguiu se esquivar parcialmente, mas o chute ainda o atingiu no rosto. Boom! O corpo enorme de Barba Branca foi arremessado para longe pelo chute de Kizaru. Como esperado de Barba Branca. Sua defesa é incrível. Que coisa assustadora. Kizaru comentou, observando Barba Branca se levantar.
Levantar-se tão rápido depois de levar um golpe daqueles era realmente assustador. Zear. Buraco negro. Barba Negra não perderia essa oportunidade. Ele bateu com a mão no chão, e a escuridão o envolveu instantaneamente, espalhando-se rapidamente. Tudo o que fosse tocado pela escuridão afundaria lentamente, reduzido a pó. Todas as Akuma no Mi do tipologia possuíam um ataque em larga escala, e a de Barba Negra não era a exceção. Maldito seja você, Barba Negra! Sengoku rugiu, transformando-se em sua forma de Buda dourado e lançando uma onda de choque contra a Barba Negra. O impacto fez Barba Negra voar como uma bola de borracha, cuspindo sangue. Com Barba Negra sendo arremessado para longe, sua técnica foi interrompida. Sengoku respirou aliviado. Ainda bem que o deteve a tempo. O golpe final de Barba Negra tinha como alvo Barba Branca, mas teria afetado todos dentro de seu alcance. E a maioria das pessoas ali eram fuzileiros navais. Os piratas do Barba Branca haviam se refugiado em seus navios. Foi precisamente por esse motivo que Sengoku atacou Barba Negra com tanta fúria. Ele pensava que poderia usar Barba Negra como aliado contra a Barba Branca, mas não esperava que ele fosse um lobo em pele de cordeiro. Capitão, o senhor está bem? Os membros originais dos piratas do Barba Negra imediatamente o ajudaram a se levantar. É claro que os prisioneiros que ele libertou de Impel Down não demonstraram tal lealdade. Barba Negra ergueu o olhar com ódio, encarando Sengoku. Cuspiu um bocado de sangue e disse, vamos embora. Sua luta com Barba Branca lhe mostrou que as coisas não eram como ele havia imaginado. Barba Branca era forte demais. Mesmo com o poder de sua Akuma no Mi selado, ele não era páreo para ele. Agora que havia sido gravemente ferido por Sengoku, não podia mais ficar ali. Precisava partir, e rápido. Caso contrário, ele não conseguiria escapar. Os piratas do Barba Negra imediatamente começaram a fugir com seu capitão. Quando Barba Branca viu isso e se preparou para atacar, foi recebido pelo ataque combinado dos três almirantes. Droga, o Barba Negra está tentando escapar. Sengoku, percebendo a intenção do Barba Negra, imediatamente se moveu para impedi-lo. Em uma luta prolongada, era incerto se Barba Negra conseguiria derrotar Sengoku, mas quando se tratava de escapar, ele era mais do que capaz. Com vários combatentes fortes ao seu lado, uma fuga era definitivamente possível. Sengoku perseguiu Barba Negra por um tempo, mas acabou deixando-o escapar. Se Garp tivesse ajudado, talvez tivessem conseguido detê-lo. Mas Garp não estava em condições de lutar, não lhe restava nenhuma força de vontade. Sengoku compreendeu a situação de Garp, então não culpou. Com Ace morto, foi um milagre que Garp não tivesse perdido completamente a cabeça. Copie System capítulo 652. O fim da guerra do Kumi. Barba Branca observou Barba Negra escapar, com os olhos vermelhos de raiva. Ele descarregou toda a sua fúria em Akainu e nos outros dois almirantes. Akainu, em particular, tornou-se o principal alvo de Barba Branca. Diante do imperador enfurecido, Akainu estava impotente até mesmo para revidar. Ele foi espancado até que seu rosto se tornou uma polpa sangrenta, uma visão verdadeiramente lamentável. Mesmo alguém que o conhecesse muito bem não seria capaz de reconhecê-lo agora. Sengoku só conseguiu identificá-lo pelas roupas. Mesmo depois de ser espancado quase até a morte, Akainu não desistiu. Ele lutou desesperadamente, deixando várias marcas de queimadura de magma no corpo de Barba Branca. Nesse momento, Barba Branca não podia usar sua devastadora fruta do tremor, então lidar com ele não era tão difícil. Sem a fruta do tremor, Barba Branca ainda era incrivelmente poderoso, mas não representava mais uma ameaça apocalíptica. Suas presas mais afiadas haviam sido arrancadas. É claro que a fruta do tremor não era permanentemente inutilizável. O selo da fruta das trevas era temporário. Assim que o tempo acabasse, ele seria quebrado. Papai, vamos embora, gritou Marco, voltando para o lado do pai. Após lançar Aokiji para longe com um soco, Barba Branca ficou em silêncio por um momento, depois assentiu com a cabeça e começou a recuar com Marco. Covepops. Vista, a espada da flor, gritou, e então liberou duas auras de espada, uma em cada um dos dois almirantes. Enquanto Kizaru e Aokiji se esquivavam, Marco e Barba Branca recuaram em direção ao Moby Dick. Fogo no Moby Dick. Sengoku ordenou aos fuzileiros navais. Almirante da frota,
Os canhões que preparamos estão quebrados. Nesse instante, um fuzileiro naval correu para o lado de Sengoku para relatar a situação. Todos os canhões foram destruídos pelo poder da fruta do tremor. Agora eram inúteis. O semblante de Sengoku escureceu. Parecia que os fuzileiros navais comuns estavam temporariamente fora de combate. Menor vulcão meteoro. Maior. Akainu lançou inúmeros punhos de magma, bombardeando a frota dos piratas do Barba Branca. Além do Moby Dick, todos os outros navios piratas foram afundados. Akainu. Os olhos de Barba Branca estavam faiscando de raiva. Seu ódio por Akainu era agora irreconciliável. Ele havia matado seu filho, Ace, e agora destruíra dezenas de navios, com inúmeros outros filhos a bordo. Diante da fúria de Barba Branca, Akainu apenas bufou. Ele também tinha uma rixa de sangue com Barba Branca. Depois da surra que levou, achava que podia simplesmente deixar para lá? Claro que não. Menor joia sagrada Ezakani. Maior. Nesse instante, Kizaru também desferiu seu golpe final. Incontáveis projéteis de luz choveram sobre o Moby Dick. Embora não tão visualmente impressionantes quanto o ataque de Akainu, eram rápidos e possuíam um poder de penetração incrível. Mais vidas foram perdidas. O que Ji então usou era do gelo, congelando a superfície do mar, numa tentativa de aprisionar Barba Branca e sua tripulação. De longe, Shin observava a cena caótica. Era ainda mais espetacular do que o auge da batalha anterior. Parecia que os fuzileiros navais estavam determinados a manter os piratas do Barba Branca ali. Parece que os fuzileiros navais realmente querem matar o Barba Branca, disse Shin, observando o ataque feroz. É claro que o objetivo inicial dos fuzileiros navais era matar Barba Branca. Mas, considerando a situação atual, matá-lo teria um custo devastador. Isso, claro, se eles lutassem até a morte. Tudo dependia de Sengoku conseguir tomar essa decisão. Acho que os piratas do Barba Branca não podem ser derrotados. Aliás, você fez um grande favor a eles, não é, Shin? Disse Robin para Shin. Embora Shin nunca tivesse movido um dedo, sua contribuição para os piratas do Barba Branca foi imensa. Se não fosse por ele ter restaurado o Barba Branca ao seu auge, e até mesmo superado, o Barba Branca já estaria morto. Muito bem, esta guerra deve estar chegando ao fim. Devemos ir embora. Shin disse aos outros no navio. Embora ainda não tivesse terminado, estava perto. Barba Branca não tinha mais intenção de lutar. Se quisesse ir embora, poderia. Os fuzileiros navais não podiam impedi-lo. Então Shin não planejava assistir mais nada. Não havia mais nada interessante para ver. Após a partida de Shin, os piratas do Barba Branca iniciaram sua retirada. A essa altura, a fruta do tremor do Barba Branca já podia ser usada novamente. Com um único soco, ele estilhaçou o gelo. Empunhando sua naginata, bloqueou todos os ataques dos três almirantes. Os piratas do Barba Branca começaram a recuar. Sem o gelo bloqueando o caminho, a fuga foi rápida. Num piscar de olhos, o navio desapareceu no horizonte. Quanto aos navios de guerra da marinha, Barba Branca fez questão de destruí-los ao partir. Com os navios de guerra desaparecidos, a perseguição era impossível. A menos que Kizaru os perseguisse, mas ele era o único que podia alcançá-los. E o que ele poderia fazer sozinho? Será que esperavam que ele enfrentasse Barba Branca sozinho? Se Kizaru tentasse isso, seria espancado até virar polpa e morto. Sengoku não o mandaria ir sozinho, e Kizaru era inteligente demais para aceitar uma tarefa tão ingrata. E essa batalha fragmentou completamente Marineford. Ao partir, Barba Branca deixou para ele um último presente de despedida. Droga, Barba Branca. Ele realmente conseguiu escapar, disse Sengoku com uma expressão sombria. Embora o número exato de baixas entre os fuzileiros navais ainda fosse desconhecido, bastava um olhar para a situação atual para perceber a magnitude de suas perdas. Até mesmo vários oficiais de alta patente haviam sido perdidos. É claro que os piratas do Barba Branca também sofreram baixas, perdendo diversos comandantes de divisão. Suspiro, limpe o campo de batalha, disse Sengoku a Tsuru. E certifique-se de que os detalhes desta guerra não sejam divulgados. A execução inicial foi transmitida via visual Dendemuzi, mas não as partes posteriores da batalha. Vale ressaltar que Buji nunca apareceu.
Essa deveria ter sido a batalha que o tornaria famoso, mas ele não deu as caras. Talvez sua lendária sorte o tivesse abandonado. Ou talvez essa mesma sorte o tivesse mantido afastado, porque esta Guerra dos Cumes era muito mais perigosa do que na história original. Se Buji tivesse realmente aparecido, ele poderia ter se matado de verdade. Ao ouvir a ordem de Sengoku para suprimir a notícia, Tsuru sorriu ironicamente. Ela sabia que ele não queria que a situação atual dos fuzileiros navais fosse exposta, para evitar causar pânico. Mas não era algo que pudesse ser suprimido simplesmente porque ele queria. E, nessa situação, como eles poderiam manter isso em segredo? Copie System capítulo 653, Sengoku pretende renunciar pouco tempo depois. A notícia da guerra se espalhou pelo mundo inteiro, levada pela News.co a todos os cantos do planeta. Malditos Morgans! Morgans era um dos imperadores do submundo, o presidente do Jornal de Notícias Econômicas Mundiais e o homem responsável por coroar Luffy, o Chapéu de Palha, como o quinto imperador na história original. Embora Luffy não fosse fraco na época, ser aclamado como o quinto imperador claramente o estava preparando para uma queda. Os News.co eram, essencialmente, todos seus subordinados. Ele era o rei dos pássaros noticiários. Sengoku tentou desesperadamente suprimir as notícias sobre a Guerra dos Cumes, mas elas acabaram sendo reveladas de qualquer maneira. Sengoku, você não pode esconder isso, disse Tsuru ao furioso almirante da frota. Com a ausência de Garp, restavam apenas os dois. Sei que não posso esconder, mas esperava ganhar algum tempo. Sengoku sabia muito bem que um evento tão monumental quanto a Guerra dos Cúpulas não poderia ser mantido em segredo para sempre. Ele simplesmente queria adiar a notícia para dar aos fuzileiros navais a chance de se recuperarem. Com a verdade agora revelada, os piratas de todos os mares certamente se sentiriam encorajados a causar problemas. Já elaborei um plano de recrutamento e submeti os 5 anciãos. Estou apenas aguardando a aprovação deles, disse Sengoku. Será que os 5 anciãos concordarão? Perguntou Tsuru. Para os fuzileiros navais, o recrutamento era um caminho claro para fortalecer suas forças. Mas para os 5 anciãos, poderia ser visto como uma ameaça. Se o aprovassem e afrouxassem suas restrições, os fuzileiros navais poderiam aumentar seu poder a ponto de subjugar completamente os piratas. Mas para os 5 anciãos, os fuzileiros navais eram apenas uma organização subordinada. Se tornassem muito poderosos, representariam uma ameaça à autoridade absoluta do governo mundial. Eles não teriam concordado antes, mas desta vez concordarão. Sengoku tinha absoluta certeza de que os 5 anciãos aprovariam. O motivo era simples. Os fuzileiros navais haviam sofrido perdas catastróficas e não eram mais capazes de manter a ordem em alto mar. Não lhes restou outra opção senão aprovar o recrutamento. E quanto aos fugitivos de Impel Down? Sengoku perguntou a Tsuru, ainda sem ter nenhuma informação recente sobre eles. Eles ainda não apareceram. Seu paradeiro é atualmente desconhecido. Tsuru balançou a cabeça. Ela entendia que os fugitivos não mostrariam seus rostos por um tempo. Eles tinham acabado de escapar e ainda não haviam recuperado suas forças. Não se arriscariam a fazer qualquer movimento até estarem totalmente recuperados. Entendo. Pretendo renunciar ao meu cargo de almirante da frota. Sengoku assentiu com a cabeça e, de repente, revelou a bomba para Tsuru. Tsuru ficou atônita por um momento, mas ao ver a culpa no rosto de Sengoku, ela entendeu. Era verdade que Sengoku tinha muita responsabilidade pelo que havia acontecido. Marineford estava em ruínas, e os 5 anciãos certamente o responsabilizariam. É claro que os 5 anciãos não permitiriam que Sengoku renunciasse, eles precisavam dele para administrar a situação. Mas a culpa pesava muito em sua consciência, e ele queria renunciar. Não foi apenas o período Sengoku. Garp também planejava renunciar ao cargo de vice-almirante. Os 5 anciãos provavelmente não se oporiam a isso. Embora Garp não tivesse ficado ocioso durante a guerra, os 5 anciãos sem dúvida o criticavam por suas ações. Enquanto Sengoku e Tsuru discutiam seus planos, Shinji havia retornado ao Amazon Lily, mantendo um olhar atento sobre a situação no mar. Barba Negra retornou ao Novo Mundo. Ele tem coragem, comentou Shin ao ler o relatório de inteligência. Retornar ao Novo Mundo significava que Barba Negra teria que enfrentar os piratas do Barba Branca.
Mesmo que Barba Negra não tivesse retornado ao Novo Mundo, Barba Branca jamais o teria deixado ir, disse Robin a Shin. Você tem razão, Robin. Os piratas do Barba Branca sofreram pesadas baixas desta vez. As perdas dos piratas do Barba Branca foram inteiramente culpa do Barba Negra, e toda a tripulação agora nutria um ódio profundo por ele. Mas Barba Negra estaria mais seguro se tivesse permanecido na primeira metade da Grand Line, disse Shin, ainda acreditando que Barba Negra estaria mais seguro no paraíso. Mas a ambição era o que realmente importava para Barba Negra, não a segurança. Ele almejava se tornar o rei dos piratas e, para isso, precisava retornar ao Novo Mundo. Mesmo sem a fruta do tremor, ele não abandonaria seu sonho. Barba Negra está salvo por enquanto. Mesmo que Barba Branca queira enfrentá-lo, não está em condições de fazê-lo, disse Ouvia com um sorriso. Kaido aproveitou a oportunidade para atacar Barba Branca, tomando seus territórios e até mesmo tentando um ataque surpresa. A rivalidade entre eles era antiga, então não foi surpresa que Kaido fizesse tal movimento. No entanto, Shanks interceptou Kaido. Diferentemente da história original, onde apenas houve um confronto, as duas tripulações piratas se envolveram em uma batalha campal. Quando a Guerra do Cume terminou, o conflito entre elas também havia chegado ao fim. Com um ataque surpresa a Barba Branca agora impossível, Kaido partiu para reivindicar os territórios dos piratas do Barba Branca para si. E Barba Branca, tendo retornado ao Novo Mundo, agora liderava sua tripulação para recuperar o que era deles. As duas tripulações piratas estavam atualmente envolvidas em uma guerra massiva. Quanto aos piratas do Ruivo, eles estavam se mantendo afastados. Já tinham feito o suficiente ao deter os piratas das feras para o Barba Branca, não o ajudariam mais. Não vamos zarpar? Nami correu de repente até Shin, que estava tomando sol na praia, e perguntou. Você está tão ansiosa assim para zarpar? Shin levantou o chapéu que cobria seu rosto e se virou para perguntar a ela. Claro. Meu sonho é desenhar um mapa do mundo inteiro, e ainda não o terminei, disse Nami. Antes, era apenas um sonho. Nami não tinha certeza se algum dia conseguiria realizá-lo. Mas agora, ela tinha certeza de que conseguiria. Você tem razão. Já estamos no Amazon Lily tempo suficiente. É hora de zarpar. Shin se levantou. Já haviam se passado 15 dias desde a Guerra do Cume. Os efeitos daquele evento ainda não haviam cessado. Barba Branca não havia morrido, mas tanto os piratas do Barba Branca quanto os fuzileiros navais haviam sofrido grandes perdas. Os mares estavam em turbulência, especialmente com os criminosos libertados por Barba Negra e Luffy. O impacto que eles tiveram no mundo foi imenso, particularmente os ferozes prisioneiros do nível 6 de Impel Down. Diga a Hancock aos outros. Estamos indo embora. Shin se virou e disse para Nami. Tudo bem. O rosto de Nami iluminou-se de alegria. Ela pensava que Shin estava contente em apenas aproveitar a vida em Amazon Lily e não tinha a intenção de zarpar novamente. Ao ouvi-lo dizer que estavam partindo, ela correu feliz para encontrar Hancock e os outros. Copy System capítulo 654, Akainu vs. Aokiji Hancock. Nami chegou ao palácio gritando antes mesmo de entrar. As guerreiras que guardavam o palácio não lhe deram atenção. Todas conheciam a relação entre Nami e Imperatriz. Se fosse qualquer outra pessoa a chamar Hancock tão casualmente, teria sido presa. O que é isso? Tem algo a ver com o Shin? Hancock, inicialmente irritada com os gritos de Nami, logo se animou com a ideia. Você adivinhou? É sobre Shin. Para ser preciso, estamos saindo de Amazon Lily. Vamos zarpar. Você vem? Se estiver muito ocupado, não vamos incomodá-lo. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Nami enquanto ela falava. É claro que vou, disse Hancock apressadamente, largando tudo o que estava fazendo. Vamos agora. Você não acha que está com um pouco de pressa? Você deveria pelo menos delegar suas tarefas primeiro, disse Nami, percebendo a pressa de Hancock. Não havia necessidade de tanta pressa. Mas Hancock a ignorou e saiu correndo para encontrar Shin. Nami, que ficou para trás, a seguiu rapidamente. Em pouco tempo, a notícia de que Shin estava prestes a zarpar com os piratas Kuja se espalhou por toda a ilha. O ancião Neon imediatamente reuniu todos para se despedir deles. Ancião Neon, não há necessidade de uma demonstração tão grande, disse Shin.
O ancião Neon havia reunido toda a população de Amazon Lily para se despedir dele. É claro que sim, disse o Elder Neon com uma expressão solene. Shin era o guardião da ilha deles. Era natural que eles o acompanhassem até sua partida. Anciã Neon, deixarei os assuntos da ilha aos seus cuidados por enquanto, disse Hancock. Ela nunca quisera lidar com essas coisas, e agora que estava partindo, era a mais feliz de todas. Claro. Cuide-se, Imperatriz. Sim, sim, Hancock acenou com desdém para o Elder Neon, e então se encostou em Shin enquanto Pluton zarpava. Navegando pela faixa calma, o Pluton não tinha pedra do mar em seu casco, mas mesmo assim não atraiu um único rei do mar. Essas criaturas gigantescas eram inteligentes o suficiente para saber com quem se meter e com quem se afastar. Além disso, além das poderosas auras de Shin e sua tripulação, Shirauzi estava a bordo. Ela era Poseidon, o rei do mar de todo o oceano. Nenhum rei do mar a atacaria. Fazer isso seria um ato de alta traição. Eles deixaram o cinturão da calma pacificamente. Shin também não incomodou os reis do mar. O navio estava bem abastecido de carne, não havia necessidade de caçá-los. Pouco tempo depois, o navio deles chegou ao Novo Mundo, a segunda metade da Grand Line. Se eles iam zarpar, certamente não iriam se demorar na primeira metade. Ouvi dizer que os fuzileiros navais estão prestes a decidir quem será o próximo almirante da frota, disse ouvi a Shin. Tão cedo assim? Shin, que estava deitada em uma espreguiçadeira comendo frutas, sentou-se ereta ao ouvir a notícia. Haviam-se passado apenas 15 dias desde a Guerra dos Cúpulas. Se já estavam decidindo quem seria o próximo almirante da frota, isso significava que Akainu e Aokiji estavam prestes a lutar. Se não me engano, a batalha acontecerá em Pancasard. Vamos dar uma olhada. Shin lembrou-se da ilha onde haviam lutado. Pancasard era uma ilha no Novo Mundo, a primeira ilha em que Luffy e sua tripulação desembarcaram após entrarem no Novo Mundo na história original. A Pancasard daquela época era completamente diferente da atual. Metade era um deserto congelado, a outra metade um inferno em chamas. Isso aconteceu porque Akainu e Aokiji lutaram ali por 10 dias e 10 noites, alterando completamente o clima da ilha. Mas mesmo agora, Pancasard não era um lugar adequado para humanos viverem. Caso contrário, Akainu e Aokiji não o teriam escolhido como seu campo de batalha. Como você sabe disso, Shin? Você realmente chutou? Robin olhou para ele, surpresa. Embora a notícia da disputa entre os dois almirantes pelo posto de almirante da frota já tivesse se espalhado, o local do duelo permanecia um segredo. Os fuzileiros navais jamais divulgariam essa informação, não queriam problemas. Isso não importa. Vamos para Pancasard. Tendo acabado de chegar ao Novo Mundo, Shin estava perto de Pancasard. Não demoraria muito para chegar lá. Enquanto isso, em Pancasard, Akainu e Aokiji estavam em lados opostos, com os olhares cheios de hostilidade. Aokiji, como colega, digo-lhe o seguinte, você não tem certificação para ser almirante da frota, disse Akainu calmamente, com um tom de desprezo na voz. Assim como Aokiji não suportava Akainu também não o suportava. Aokiji não disse nada, mas o crescente espírito de luta em seus olhos foi a sua resposta. Menor grande erupção. Maior. Akainu, percebendo que as palavras eram inúteis, atacou diretamente, lançando seu punho de magma em direção a Aokiji. Menor bloco de gelo, bico de fazão. Maior. A mão de Aokiji se transformou em um pássaro de gelo, e ele enfrentou o ataque de Akainu de frente. Os dois golpes colidiram e ambos foram arremessados para trás. Fogo e gelo são opostos polares, e magma e gelo ainda mais. As árvores de flores em Pancasard foram destruídas instantaneamente. Do lado de fora, Sengoku e Garp observavam. De lá, eles não conseguiam ver a batalha, mas com aqui da observação, isso não era um problema. Garp, quem você acha que vai ganhar? Perguntou Sengoku a Garp. Ele jamais imaginara que as coisas chegariam a esse ponto. Ele havia recomendado Aokiji para ser o próximo almirante da frota, mas os 5 anciãos preferiram Akainu. No fim, tudo se resumiu a uma batalha de força. Embora eu não queira que Akainu vença, acho que ele será o vencedor no final. Garp tinha um bom relacionamento com Aokiji, eles não pertenciam à mesma facção que Akainu, então o relacionamento entre eles era,
Na melhor das hipóteses, mediano. Mas, em termos de força, Garp ainda preferia Akainu. Aokiji não havia servido por tanto tempo quanto Akainu e, em termos de crueldade, Aokiji não se comparava. Portanto, mesmo que sua força fosse semelhante, Garp acreditava que Akainu sairia vitorioso no final. E provavelmente é isso que os 5 anciãos também desejam, disse Garp significativamente a Sengoku. Os 5 anciãos definitivamente queriam que Akainu vencesse. Afinal, Akainu estava mais próximo deles agora, e eles sentiam que sua personalidade era adequada para a situação caótica atual dos mares. Precisavam de alguém como ele para trazer ordem. Ao ouvir isso, Sengoku ficou em silêncio. Sim, por mais que desejasse que Aokiji o sucedesse, ele precisava levar em consideração as circunstâncias. No fim, a opinião dos 5 anciãos era o que realmente importava. Copy System capítulo 655. Ele pode sustentar essa arrogância. Parece que a briga já começou. Quando Shin e sua tripulação chegaram, já podiam ver a frota de Sengoku e o estado de Pancasard. Metade da ilha era um mar de magma fervente, a outra metade um deserto congelado. Toda a massa de terra havia sido dividida em 2 mundos diferentes. Shin Uzumaki, o que você está fazendo aqui? Sengoku e Garp se aproximaram, com os olhos fixos em Shin, demonstrando suspeita. Como os piratas cuja chegaram aqui sem que soubéssemos. Eles chegaram até o Novo Mundo e eu não ouvi uma única notícia. Relaxa. Se eu quisesse te levar para sair, eu poderia fazer isso num instante. Não precisa ficar tão nervosa. Shin lançou um olhar para Sengoku, com um tom indiferente. Ele compreendeu a preocupação de Sengoku. Ele temia que Shin interferisse no duelo entre Akainu e Aokiji. Mas Shin não tinha interesse em se envolver com eles. Ele estava ali apenas para o espetáculo. Você veio aqui porque recebeu informações, não foi? Insistiu Sengoku. Shin apenas deu um leve sorriso. Você não precisa se preocupar com isso. A expressão de Sengoku se tornou amarga. Como assim, eu não preciso me preocupar? Você simplesmente aparece aqui, sabendo do duelo entre Akainu e Aokiji. Isso significa que nossa inteligência foi comprometida. Embora o mundo soubesse que Akainu e Aokiji estavam lutando pela posição de almirante da frota, o local da batalha era um segredo bem guardado. Sengoku não podia arriscar que alguém descobrisse. Se um dos 4 imperadores decidisse lançar um ataque surpresa, os fuzileiros navais poderiam perder 2 de seus melhores combatentes de uma só vez. A mente de Sengoku trabalhava a mil, tentando descobrir quem poderia ter vazado a informação. Não era pouca coisa. Se outros piratas descobrissem, quem sabia se tentariam se aproveitar da situação para roubar os restos. Ao pensar nisso, Sengoku sentiu um forte impulso de chamar Kizaru para reforçar o grupo. Com mais um almirante presente, eles poderiam lidar com quaisquer ameaças potenciais. Ele chegou a considerar ordenar que Akainu e Aokiji parassem de lutar completamente. Ele sabia muito bem que, não importava quem vencesse, o resultado seria uma derrota para os fuzileiros navais. Se Akainu vencesse, Aokiji certamente sairia. Se Aokiji vencesse, Akainu faria o mesmo. Um deles acabaria desistindo. Se ele conseguisse parar a luta agora, ainda haveria uma chance de salvar a situação. A luta está ficando mais intensa. É uma verdadeira batalha até a morte. Fico pensando que tipo de rancor eles têm um contra o outro, comentou Shin, interessado. Seu navio estava perto o suficiente do navio de guerra de Sengoku, e com aqui da observação de Sengoku, ele definitivamente podia ouvi-lo. O semblante de Sengoku escureceu. 2 de seus principais almirantes lutando até a morte dessa maneira. Era uma completa desgraça. Não se preocupe. Os outros piratas provavelmente não sabem, disse Gar para Sengoku, que estava carrancudo. E mesmo que eles apareçam, contanto que Shin Uzumaki fique fora disso, estaremos bem. Mesmo que o próprio Barba Branca apareça, nós 2 pelo menos conseguiríamos contê-lo. É verdade, o Garp tem razão. Os outros piratas não fazem ideia, disse Shin, virando-se para olhar para Garp e Sengoku. Ina, você realmente traiu a marinha e se juntou aos piratas cuja... A expressão de Sengoku suavizou um pouco. Ele imaginou que Shin não tinha motivos para mentir. Mas, no instante em que viu Ina, seu rosto escureceu novamente. Ina parecia desconfortável. Ela não queria sair, principalmente sabendo que Sengoku estava ali.
mas Nami a arrastou para fora. As duas se deram surpreendentemente bem depois de dividirem a cela. Sim, almirante da frota Sengoku. Ina sentiu com a cabeça. Agora não havia mais volta. Todos sabiam que ela havia se tornado uma pirata. Além disso, ela achou sua nova vida muito boa. Mesmo sendo agora uma pirata, os piratas Kuja não tinham feito nada de mal. Nunca pensei que você chegaria a esse ponto, Ina. Sengoku um dia teve grandes esperanças para ela. Ele não conseguia acreditar que ela havia se juntado aos piratas Kuja. O que tem de tão baixo nisso? Ao ouvir as palavras de Sengoku, Shin sentiu uma onda de raiva. Como assim, cair tão baixo? Entrar para os piratas Kuja é algum tipo de desgraça. Sua tripulação pirata jamais havia cometido atrocidades, jamais havia ferido civis inocentes. Shin não se rebaixaria a esse nível. Sengoku apenas bufou friamente. Diante de Shin, ele não conseguiu dizer nada mais enfático. Então, seu olhar recaiu sobre Momozagi, e sua expressão tornou-se incrivelmente complexa. Se a traição de Ino havia enfurecido, a presença de Momozagi o deixou sem palavras. Ele a enviara como agente infiltrada, mas agora ela parecia ter se tornado de fato membro dos piratas Kuja. A culpa foi dele ou dela? Se ele não a tivesse enviado, isso não teria acontecido. Mas ela também tinha tido a opção de escolher. Quanto mais ele pensava nisso, mais complicado ficava. No fim, Sengoku decidiu simplesmente ignorar isso e se concentrar na batalha entre Akainu e Aokiji. 2 dias depois, a briga ainda continuava, mas Shin já havia perdido o interesse. Isto é um tédio. Uma luta que eu poderia terminar com um soco já se arrasta há tanto tempo. É completamente inútil. Shin parecia completamente entediado. A expressão de Sengoku se fechou. Que arrogância. Mas aí ele pensou bem, vindo de Shin, ele tinha o direito de ser arrogante. Sengoku ainda se lembrava vividamente do poder aterrador de Shin. Um único meteoro havia obliterado Enies Lobby. E ele fora facilmente subjugado, incapaz sequer de bloquear um dos socos de Shin. Vamos. Shin disse isso às mulheres, que estavam igualmente entediadas. Para elas, essa luta de vida ou morte entre dois dos lutadores mais fortes do mundo não passava de um espetáculo secundário. Se Akainu e Aokiji soubessem, provavelmente abandonariam a luta e iriam atrás de Shin e sua equipe. Ou talvez não tivesse coragem. Ele vai mesmo embora. Sengoku observou o navio dos piratas Kujas se afastar, com uma expressão de desagrado no rosto. O que? Você está chateado porque os piratas Kuja estão indo embora? Garp olhou para Sengoku, que estava catando o nariz. Um instante depois, Garp limpou o que havia tirado do uniforme de Sengoku. Num instante, o rosto de Sengoku, que acabara de começar a relaxar, contorceu-se de raiva. Garp, o que você está fazendo? O rugido de Sengoku foi tão alto que assustou Garp. Ele limpou os ouvidos casualmente, sentindo que ia ficar surdo. O que é isso de tanto gritar? Copie System capítulo 656. O Conde Vermelho ao ver a expressão furiosa de Sengoku, Garp esboçou um sorriso sem graça e pediu desculpas. Sengoku apenas o encarou, depois deixou para lá. De certa forma, ele estava feliz por Garp. Parecia que ele finalmente havia superado as sombras do passado. Isso era uma coisa boa. Tudo aconteceu graças à sobrevivência de Luffy. Se Luffy também tivesse morrido em Marineford, Garp poderia ter entrado em colapso total. Assim como na história original, Akainu e Aokiji lutaram por 10 dias e 10 noites. No final, Akainu saiu vitorioso por uma margem apertada, e Aokiji perdeu uma perna. É claro que os ferimentos de Aokiji não se limitavam à perna. Seu corpo estava coberto de queimaduras graves. Akainu não estava em situação muito melhor. Ele tinha inúmeras cicatrizes de congelamento, e parte de seu tecido muscular estava congelado a ponto de necrosar. A ilha de Punkazard, palco da batalha, agora estava permanentemente transformada em uma ilha de gelo e fogo, seu ambiente alterado para sempre. Já era inabitável, mas agora era um deserto onde nenhuma pessoa comum conseguiria sobreviver. Akainu venceu. Isso não é nenhuma surpresa, disse Shin, olhando para o relatório de inteligência. Ele não estava nem um pouco surpreso. Ele sempre favoreceu Akainu nessa luta, e a história original confirmou isso. Aokiji deixou os fuzileiros navais. Isso é uma grande perda para eles,
comentou Amatsuki Toki. Eles vão se recuperar logo. Nunca subestime os fuzileiros navais. Shin deu uma risadinha discreta. Não era um golpe devastador. Um único recrutamento em massa reporia suas forças. Mas isso também trazia riscos. Alguns desses novos recrutas poderiam ser espiões de outras facções. Tenho certeza de que Dragon não vai deixar essa oportunidade passar. Shin sentia que Dragon certamente usaria isso a seu favor. Se você perguntasse quem tinha a maior ambição nos mares, Barba Negra e Kaido nem chegariam perto. A ambição de Dragon era a maior do mundo de One Piece. As outras facções também estão se movimentando. Os piratas do Barba Branca ainda estão lutando contra os piratas das feiras, e os piratas do Barba Negra se aliaram a Kaido. Robin revelou de repente uma informação que surpreendeu até mesmo Shin. Barba Negra e Kaido trabalhando juntos. Isso certamente foi inesperado. A propósito, nosso território está seguro? Shin perguntou a Robin. Quem ousaria causar problemas em nosso território? Se tiverem coragem, eu mesmo acabarei com eles, disse Hancock friamente. É seguro. Nem os piratas do Barba Branca nem nenhum dos outros imperadores fizeram qualquer movimento em nosso território, disse Robin, balançando a cabeça. A aniquilação de Big Mom por Shin provou ser um impedimento eficaz. Até mesmo os 4 imperadores tiveram que pensar 2 vezes antes de desafiar Shin. Se os imperadores não arriscariam, então piratas menores certamente também não o fariam. Há muitos conflitos no mar. Devemos nos envolver? Perguntou via Shin. Não tenho interesse em me envolver. Prefiro apenas sentar e observar. Shin sorriu. Ele não tinha interesse nas disputas marítimas. Mas, com Barba Branca ainda vivo, ele se perguntava como as coisas iriam se desenrolar. Mesmo com Barba Negra e Kaido unindo forças, provavelmente não são páreo para Barba Branca. O conflito entre eles provavelmente terminará em breve, disse Shin, contemplando o mar infinito. Depois disso, Shin retornou ao seu território, onde desfrutou do mais alto nível de tratamento. Inúmeros reis se curvaram diante dele, e o fizeram de bom grado. A presença de Shin lhes trouxera paz. No passado, piratas de todos os tipos os atormentavam constantemente. Mas agora, como aquele era o território de Shin, até mesmo os piratas que apareciam mantinham-se discretos e se comportavam bem. E a previsão anterior de Shin se concretizou. Barba Branca de fato derrotou Kaido e Barba Negra. Claro, ele não conseguiu eliminá-los completamente. Os dois recuaram juntos e ainda mantêm sua aliança. No entanto, a solidez dessa aliança era outra questão. Shin, algo grave aconteceu. Uma aldeia inteira em nosso território foi massacrada. Todo o sangue foi drenado dos corpos. Suspeita-se que seja obra de um usuário de Akuma no Mi. A expressão de Ouvia era grave, seus olhos cheios de raiva. Fazer algo assim no território dos piratas cuja foi uma provocação direta. Quem você acha que fez isso? Shin estava furioso. Alguém teve a audácia de causar problemas em seu território enquanto ele estava no Novo Mundo. Isso só podia ser um desafio premeditado. Com base na minha pesquisa, o culpado mais provável é Patrick Redfield. Ouvia entregou seu dossiê de investigação a Shin. Shin olhou para o arquivo e ficou pensativo. Ele conhecia Patrick Redfield. Esse cara não era qualquer um, era um monstro antigo da mesma época que Barba Branca. Ele era o usuário da Zoan Mítica, fruta do morcego, modelo, vampiro, um dos poucos usuários de Zoan Mítica. Ele tinha muitos títulos, como Conde Vermelho e Vermelho, o Distante. As Akuma no Mi do tipo Zoan Mítica eram ainda mais raras do que as do tipo Logia. Todo usuário de Zoan Mítica era uma figura formidável. Para enfrentar Roger e Barba Branca de igual para igual apenas com força. Ele definitivamente é poderoso. Mas seu erro fatal foi mexer comigo. Um brilho frio reluziu nos olhos de Shin. Ainda não temos provas conclusivas. Ele é apenas o suspeito mais provável, disse Ouvia Shin. Já chega, disse Shin com um leve sorriso. Ser o principal suspeito já era suficiente. Além disso, Shin tinha 80% de certeza que era ele. Ao que tudo indica, o Conde Vermelho já havia encontrado a fruta vampírica. Originalmente, o Conde Vermelho estava preso em Impel Down, mas escapou durante o caos da Guerra dos Melhores, causada por Barba Negra e Luffy. Para recuperar suas forças, ele precisava da fruta do vampiro para retornar ao seu estado juvenil.
Na história original, o Conde Vermelho desta época ainda deveria estar à procura da fruta vampírica. Mas parece que as coisas mudaram. O Conde Vermelho já havia encontrado a fruta e estava começando a recuperar seus poderes. Investigue cada informação sobre o Conde Vermelho. Assim que o encontrar, eu mesmo lidarei com ele, disse Shin ao ouvir. Shin, acho que você não precisa se preocupar. Eu posso resolver qualquer coisa para você, disse Hancock, entrando vindo de fora. Ao ouvir que Shin iria tratar pessoalmente com alguém, Hancock achou desnecessário. Copy System capítulo 657, risco calculado Hancock, estamos falando do Conde Vermelho, uma lenda viva. Dizem que ele era forte o suficiente para rivalizar com Barba Branca e Roger sozinho. Estou curioso para ver do que ele é capaz. Os olhos de Shin brilharam com uma luz fria. É claro, o principal motivo é vingar meu povo. Como estavam sob sua proteção, pertenciam a ele. Se o Conde Vermelho matasse seu povo, Shin se certificaria de que ele pagasse com a própria vida. Certo. Hancock assentiu obedientemente. Ouvia imediatamente e começou a reunir informações sobre o Conde Vermelho. A rede de inteligência dos piratas cuja havia se tornado bastante formidável. O fato de Redfield ainda estar em território de Shin significava que não demoraria muito. Se ele já tivesse partido, localizá-lo teria sido um pouco mais complicado. Mas só um pouco. Shin tinha vários gigantes do submundo sob seu controle. No dia seguinte, Ouvia retornou com as informações, sua rapidez surpreendendo até mesmo Shin. Você já encontrou? Tenho que admitir, isso foi impressionantemente rápido, Shin não pôde deixar de comentar. Sinceramente, tivemos sorte. Alguém acabou se deparando com ele e teve a sorte de escapar. O Conde Vermelho ainda está em nosso território. Enquanto falava, a expressão de Ouvia tornou-se gélida. Redfield tinha muita audácia. Causar problemas em seu território e ainda ter a audácia de permanecer por lá foi uma provocação flagrante. Então vamos lá. Hora de fazer uma visita ao Conde Vermelho. Embora o rosto de Shin não demonstrasse nenhum traço de raiva, ele já havia condenado Redfield à morte em sua mente. Shin sentiu que era hora de relembrar o mundo de seu poder. E o Conde Vermelho era o exemplo perfeito para isso. Depois, ele veria se mais alguém seria estúpido o suficiente para se desviar do caminho. O Pluton, que estava inativo há algum tempo, zarpou novamente. Seu destino era uma pequena e insignificante vila onde o infame Conde Vermelho estava escondido. Shin e os piratas cuja chegaram em poucas horas. Ele ainda está aqui. Será que está me esperando de propósito? O Aqui da observação de Shin detectou uma presença poderosa. A aura era incrivelmente forte, certamente não mais fraca que a de Barba Branca. E Shin também podia sentir um cheiro distinto de sangue. Quem mais poderia ser senão o Conde Vermelho? O navio atracou no pequeno porto e Shin desembarcou imediatamente. Hancock, Robin e os outros o seguiram até a costa. Ouvi os demais, no entanto, permaneceram no navio, conforme Shin havia instruído. Lidar com alguém como o Conde Vermelho não exigia a tripulação inteira. Os aldeões. Estão todos mortos. O rosto de Robin estava sombrio. Esta pequena aldeia havia sofrido o mesmo destino que a anterior, o sangue de todos havia sido drenado. Acho que ele está me provocando de propósito, disse Shin com um sorriso frio e irônico. Aquele desgraçado merece morrer. A mão de Hancock repousou no punho da espada, emanando dela uma assustadora intenção assassina. No instante em que sua intenção assassina se manifestou, o Conde Vermelho, que estava no centro da vila, percebeu. Um sorriso perverso cruzou seu rosto, e ele se moveu em direção a eles como um fantasma. Num instante, Shin e o Conde Vermelho estavam frente a frente. Ele não parecia velho. Sugar sangue também lhe permitia absorver tempo de vida, e o Conde Vermelho já havia restaurado sua juventude ao auge. Ele carregava um guarda-chuva, que na verdade era sua arma. Era alto e esguio, e toda sua vestimenta, da capa às roupas, era vermelho sangue. Então você é Shin Uzumaki, o homem que conseguiu levar a melhor sobre Barba Branca? Perguntou o Conde Vermelho primeiro. O Aqui da observação de Redfield era incrivelmente poderoso, permitindo-lhe até mesmo ver os corações das pessoas e ler suas memórias, mas ele não conseguia enxergar através de Shin. Patrick Redfield, me dê uma explicação, disse Shin, categoricamente. Ele não ia deixar impune o assassinato de seu povo.
Consegui a fruta do vampiro. Para recuperar minha juventude, preciso beber sangue, declarou o Conde Vermelho calmamente. Ele havia obtido recentemente a fruta do vampiro e estava ansioso para recuperar sua melhor forma. Raphael não era nenhum santo. Sacrificar algumas pessoas para recuperar sua força máxima era um preço que ele estava mais do que disposto a pagar. E, se você tivesse escolhido outro lugar, eu não teria a menor chance. Mas vir para o meu território. Você não está se achando demais. Shin zombou, depois desferiu um chute. Raphael estava em alerta. No instante em que Shin se moveu, ele imediatamente bloqueou o movimento com seu guarda-chuva. Boom! O Conde Vermelho foi arremessado para longe, colidindo contra uma montanha distante. Shin apareceu num instante diante de Raphael, que estava caído, agarrando-o pelo pescoço e levantando-o. Nesse momento, a aparência de Raphael havia mudado completamente. Suas orelhas haviam se tornado longas e pontudas, fazendo-o parecer ainda mais com um vampiro. Que poder incrível! Não me admira que você tenha conseguido derrotar o Barba Branca. Raphael conseguiu reunir algumas informações. Afinal, fazia muito tempo desde que ele escapara de Impel Down. Ele já estava familiarizado com o estado atual dos mares. Ele sabia que os mais fortes dos mares agora eram os 4 imperadores, cada um mais poderoso que o anterior. Barba Branca era um deles. E Barba Branca já havia sido derrotado antes. O título de homem mais forte do mundo agora pertencia a Shin. Ele tinha a intenção de provocar Shin, de ver do que ele era realmente feito. Você pode ser forte, mas não vai me derrotar tão facilmente, zombou Raphael, enquanto seu corpo se dissolvia em um enxame de incontáveis morcegos. Não sabia que você tinha esse truque na manga. Shin observou com leve surpresa enquanto Raphael escapava de suas mãos. Mas foi apenas um momento de surpresa. Uma tática clássica de vampiro. Quanto às outras habilidades de Raphael, Shin não as conhecia. Ele não sabia muito sobre o Conde Vermelho. Zumbido. A figura de Raphael apareceu instantaneamente atrás de Shin, com seu guarda-chuva espada desferindo um golpe para baixo. Raphael usava seu guarda-chuva como espada, e sua habilidade com a espada era bastante formidável. Uma pessoa comum provavelmente não conseguiria bloquear seus golpes, mas Shin não era uma pessoa comum. A aura da espada atravessou o corpo de Shin sem causar-lhe qualquer dano. Sem danos. Raphael franziu a testa. O ataque de agora a pouco não pareceu ter atingido um corpo sólido. Seria apenas uma ilusão? Que tipo de habilidade de Akuma no Mi era essa? Raphael não conseguiu descobrir qual Akuma no Mi seu oponente havia comido. Copy System Capítulo 658. A morte do Conde Vermelho não era surpresa que ele não tivesse descoberto. Todos, dos 5 anciãos e dos fuzileiros navais aos outros piratas, queriam desesperadamente saber qual Akuma no Mi Shin havia comido. Somente os piratas cujas sabiam a verdade. Shin nunca havia comido uma Akuma no Mi. Se isso vazasse, provavelmente causaria um choque mundial. A ideia de Shin ser tão poderoso sem uma Akuma no Mi era simplesmente inacreditável para eles. Até mesmo Barba Negra suspeitava que Shin tivesse comido mais de uma Akuma no Mi, pois ele próprio sabia que o seu corpo era único. É só isso que você tem? Perguntou Shin a Raphael calmamente. Não se precipite, rapaz. O Conde Vermelho bufou friamente, depois brandiu seu guarda-chuva, criando uma rede de golpes de espada que envolveu Shin por completo. Mas, sem exceção, todos os ataques atravessaram Shin, sem causar o menor dano. O Kamui é realmente útil. Shin estava, obviamente, usando o Kamui de Obito. Valia a pena copiar essa habilidade. Foi incrivelmente eficaz. Uma pessoa comum não conseguia penetrá-lo. Qualquer pessoa sem habilidades espaciais era impotente contra ele. Isso é uma habilidade espacial? Perguntou Raphael a Shin. Akuma no Mi do tipo espaço, embora incrivelmente raras, não eram desconhecidas. Mas Raphael nunca havia encontrado uma habilidade como a de Shin. Isso mesmo. É uma questão de habilidade espacial, disse Shin categoricamente. Mesmo sabendo disso, o que você pode fazer a respeito? Obito conseguiu dominar o mundo de Naruto com o Kamui, uma habilidade complexa mesmo nos estágios finais da história. Na história original, Madara precisava obter o olho de Kakashi e usar seu Kamui para lidar com Obito. E nas mãos de Shin, o poder do Kamui era claramente ainda maior.
Bolon. Shin desferiu um soco, lançado Refield contra um enxame de morcegos. Os morcegos então se reformaram, formando o corpo de Refield. Essa habilidade era semelhante à elementalização, talvez até mais avançada. Mesmo um ataque de Haki do armamento provavelmente poderia ser sobrevivido com esse truque. Mas isso teve um preço. O rosto de Refield estava um pouco mais pálido e ele parecia ligeiramente mais velho. Usando novamente sua habilidade com a espada, desta vez Refield revestiu seu guarda-chuva com Haki do armamento, mas ainda assim não conseguiu atingir Shin. Ninguém conseguia imaginar a frustração que Refield sentia naquele momento. Você pode me bater, mas eu não posso bater em você. Como alguém poderia não se sentir prejudicado? Qualquer pessoa em sua posição se sentiria da mesma forma. A habilidade Kamui era simplesmente injusta. Quanto à fraqueza de ficar vulnerável durante o ataque, Shin já havia superado isso. Transformando-se em morcegos. Será que se eu matar todos os seus morcegos, você ainda estará vivo? Shin perguntou com uma expressão curiosa. O rosto de Refield palideceu ainda mais. Se ao menos um morcego sobrevivesse, ele não morreria. Mas se todos os morcegos fossem mortos, então ele não teria outra escolha senão morrer. Menor estilo de fogo, grande aniquilação de fogo. Maior. Shin executou um jutsu que não usava há muito tempo. Era ainda mais exagerado que a versão de Madara Uchiha. Um mar de fogo engolfou instantaneamente o Conde Vermelho. Ele soltou um grito miserável. Transformar-se em morcego foi inútil. Com essa manobra, os morcegos seriam queimados vivos assim que aparecessem. Menor liberação de sangue. Maior. O Conde Vermelho rugiu, seu corpo se dissolvendo em sangue que se infiltrou no solo. O sangue então se recompôs em seu corpo. Contudo, ele havia perdido sua elegância anterior. Seu corpo estava coberto de queimaduras graves, sua postura um tanto curvada. O outrora jovem Conde Vermelho envelhecera novamente, aparentando ainda mais idade do que antes. Você tem vários truques que podem salvar vidas. Shin disse, observando seu aparentemente infinito arsenal de técnicas de fuga. Ele era quase tão bom quanto Orochimaru nesse quesito. Vou me lembrar disso. O Conde Vermelho bufou friamente e preparou-se para recuar. Ele estava decidido. Percebendo que não tinha a menor chance, imediatamente se preparou para fugir. No entanto, quando ele estava prestes a partir, uma aura de espada rosa o atingiu, fazendo-o recuar. Era Hancock? Tentando escapar? Acho que não, disse Hancock, olhando para Refield com olhos frios. A força de Hancock não era muito diferente da de Refield. E agora, Refield estava lesionado. Pego de surpresa, ele foi atingido em cheio pela espada de Hancock, quase morrendo na hora. Maldito seja! Rugiu Refield, com os olhos cheios de fúria assassina enquanto encarava Hancock. Quem deveria ser condenado é você. Shin pisou na cabeça de Refield, esmagando-o contra o chão. Ser pisoteado foi extremamente humilhante para Refield, mas ele era impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Ele acabara de testemunhar a força de Shin. Ele não era páreo para ele. Aquela era a primeira vez que ele se deparava com um ser tão poderoso. O mais importante era a estranheza de suas técnicas. Mesmo quando Shin ficava parado e o deixava atacar, ele não conseguia fazer nada. Você não vai dizer nada agora. Tipo, implorar por misericórdia. Shin olhou para Refield. O atual Conde Vermelho provavelmente não tinha capacidade de usar sua transformação em morcego para escapar. Claro, também era possível que Refield estivesse apenas fingindo, esperando uma chance de escapar quando Shin baixasse a guarda. Essa possibilidade não estava descartada. Implorar por misericórdia. Eu, o Conde Vermelho, jamais imploraria por misericórdia. Refield encarou Shin com raiva. Ele sentia que Shin estava indo longe demais. Muito bem. Nesse caso, vou lhe dar uma morte rápida. Uma luz dourada emanou da mão de Shin, atravessando o vazio e dirigindo-se à cabeça de Refield. Se o atingisse, com certeza abriria um buraco em sua cabeça. Justo naquele momento crítico, o corpo de Refield se transformou novamente em morcegos. No entanto, o laser disparado por Shin subitamente se dividiu em 100 feixes, atingindo simultaneamente todos os morcegos. Eu nem sequer tive a chance de atuar, disse Hancock, aproximando-se e reclamando com Shin. Não seria melhor se você não precisasse atuar?
Eu não gostaria que você atuasse, disse Shin, acariciando os cabelos macios de Hancock. Sinto-me como um intruso aqui. Robin, ao ver Shin e Hancock juntos, subitamente ficou inexpressivo. Shin olhou para Robin, sorriu e caminhou até ela. Ele também deu um tapinha na cabeça dela e perguntou, será que você está com ciúmes, Robin? Ao ver o sorriso zombeteiro no rosto de Shin, a expressão de Robin mudou ligeiramente. Seu rosto, já corado, ficou ainda mais vermelho, e ela imediatamente se virou e voltou para a nave. Copie System capítulo 659. Um momento de calma. A situação com a contagem vermelha foi resolvida. Ouvia perguntou quando Shin e os outros retornaram, embora não pudesse deixar de notar a estranha expressão no rosto de sua filha. Será que Shin intimidava Robin? Esse foi o primeiro pensamento de Ouvia. É claro que cuidamos dele. Com Shin no caso, havia alguma dúvida. Só queria ter tido mais oportunidades de lutar, disse Hancock, ainda um pouco insatisfeito. Na verdade, Hancock havia conseguido acertar um golpe, um único ataque de espada que fez o Conde Vermelho voar de volta em direção a eles. Claro que, mesmo que ela não tivesse conseguido, ele jamais teria escapado de Shin. Isso foi rápido. Ouvia comentou, maravilhada com a rapidez com que uma figura lendária havia sido derrotada. Ela ainda era jovem quando o Conde Vermelho vagava pelos mares, mas já ouvira falar muito sobre sua infame reputação. Lidar com um jogador menor como o Conde Vermelho é um trabalho rápido, disse Shin com um sorriso. Mas ele tinha que admitir, a Akuma no Mi do Conde Vermelho era interessante. Se não lhe tivesse permitido prolongar a sua vida por mais algum tempo, a luta teria terminado ainda mais depressa. A propósito, Ouvia, certifique-se de que esta notícia se espalhe. Todos aqueles veteranos que fugiram de Impel Down. Eles ficaram presos por tanto tempo que não têm medo de nada. Eles precisam se lembrar de como o mundo funciona hoje em dia. Não era que Shin tivesse alguma mágoa pessoal contra eles. Ele só queria mandar um recado para evitar problemas futuros. Certo. Estou cuidando disso. Ouvia assentiu. A notícia da morte do Conde Vermelho deveria ser suficiente para fazer aqueles piratas lendários pensarem duas vezes. Em pouco tempo, a história de Shin matando o Conde Vermelho se espalhou pelos mares. Com o Neuscous, a informação se espalhava rapidamente. O Conde Vermelho morto por Shin Uzumaki. Os piratas que escaparam de Impel Down tinham semblantes sombrios. Haviam ficado presos por décadas e nunca sequer ouviram falar de Shin. Sabiam de Barba Branca e de seu poder. Se ele ainda fosse chamado de homem mais forte do mundo, não teriam questionado. Mas agora, esse título pertencia a Shin, um título que praticamente colocava um alvo nas suas costas. É claro que alguns dos piratas mais antigos jamais aceitariam isso. Shin já havia previsto isso. Foi exatamente por isso que ele espalhou a notícia. O nome do Conde Vermelho pode não significar muito nesta época, mas para os piratas de seu tempo, ele era uma lenda, um homem que estava em pé de igualdade com Barba Branca. Ao ouvirem a notícia, o medo se instalou em seus corações. Por enquanto, pelo menos, eles não seriam estúpidos o suficiente para se meterem com Shin. Claro, se algum deles fosse ousado o bastante para tentar, Shin não se importaria em acabar com todos eles. O Conde Vermelho também se foi. Cada vez menos pessoas da minha época restam, disse Barba Branca com um suspiro. Roger havia morrido há mais de 20 anos. Chique estava morto. Agora, até mesmo o Conde Vermelho havia desaparecido. Se não fosse por Shin, o próprio Barba Branca teria caído na Guerra dos Cumes. Aquele idiota do Refield. Ele deve ter irritado o Shin Uzumaki. Ele mesmo provocou isso, comentou Garpa após ouvir a notícia. Em seguida, foi procurar Sengoku para tomar um drink. Sengoku já havia se aposentado e agora treinava novos recrutas, deixando a marinha nas mãos de Akainu. Ele tinha bastante tempo para tomar um drink com Gap. Akainu herdou um verdadeiro caos. A situação dos fuzileiros navais estava longe do ideal. As perdas da Guerra dos Cumes foram imensas, e eles ainda não haviam se recuperado completamente. Além disso, Marineford já não era adequada como quartel-general da Marinha. Akainu planejava se mudar para o Novo Mundo. Todos os principais piratas estavam no Novo Mundo. Akainu queria estabelecer um novo quartel-general da Marinha ali para confrontá-los diretamente. Se tudo corresse conforme o planejado, o Novo Mundo se tornaria o palco principal,
enquanto a primeira metade da Grandline ficaria para os figurantes. Os mares mergulharam numa estranha calmaria temporária. As principais batalhas haviam terminado, e até mesmo Barba Branca interrompera temporariamente sua perseguição à Barba Negra. A Guerra do Cume teve um custo elevado não apenas para os fuzileiros navais, mas também para os piratas do Barba Branca. Na verdade, eles se saíram muito pior. Das suas 16 divisões, restavam apenas 9, e as frotas aliadas que as seguiam estavam dispersas e destruídas. Mesmo que quisessem enfrentar Barba Negra, não tinham forças suficientes. Precisavam esperar. Havia também a questão de Kaido, que agora estava aliado à Barba Negra. Para chegar à Barba Negra, eles teriam que passar por Kaido. Assim, Barba Branca não teve escolha a não ser esperar. Era uma trégua temporária, não uma rendição. Assim que os piratas do Barba Branca se recuperassem, Barba Negra seria seu primeiro alvo. Quanto a Shin, ele não tinha interesse em perturbar essa paz frágil. Ele estava ocupado treinando Nami. Shin, que se tornara cada vez mais preguiçoso, não tinha nenhum desejo de treinar Nami. Mas a insistência constante dela finalmente o venceu. Ele não teve escolha a não ser concordar. Já que você quer aprender aqui da observação, não me culpe por ser rude. Shin avisou Nami. Isso mesmo, Shin agora estava ensinando o Haki da observação para Nami. Ela já havia dominado o Haki do armamento, mas o Haki da observação ainda lhe escapava. Mesmo assim, para Nami, seu progresso já era incrivelmente rápido. Então, como exatamente você planeja me treinar? De repente, Nami teve um mau pressentimento e perguntou a Shin com cautela. Um leve sorriso surgiu no rosto de Shin. Ao ver aquele sorriso, a inquietação de Nami aumentou. Será que ele planejava se aproveitar da situação e intimidá-la? Nem pense em desistir agora. É tarde demais para arrependimentos. Shin percebeu a hesitação dele e interrompeu. Não. Não me arrependo de nada, disse Nami, embora já estivesse repensando sua decisão. Ótimo. Preparei um programa de treinamento especial para você. Você precisa segui-lo à risca. Não desista no meio do caminho, ou todo o meu esforço terá sido em vão, disse Shin, com um tom carregado de significado. O maior erro da Nami provavelmente foi pedir para o Shin treiná-la. Parece que ela vai se arrepender disso, comentou Robin, observando com interesse. Copy System capítulo 660. Treinamento infernal. Nami não recuou. Mesmo sabendo que Shin estava prestes a fazê-la passar pelo inferno, ela se manteve firme. Talvez eu não seja o melhor professor, mas meu método vai te ajudar a dominar o Haki da observação rapidamente. Só vai doer um pouquinho. Shin pegou repentinamente uma pedrinha do chão e a jogou na mão. O que você está fazendo? Perguntou Nami, dando alguns passos cautelosos para trás. Vamos jogar uma partida, disse Shin. Que tipo de jogo? O coração de Nami disparou de ansiedade. Ela deu mais alguns passos para trás, com os olhos fixos em Shin. Vou atirar pedras e você vai desviar delas. Preparada? Disse Shin e, sem esperar por uma resposta, atirou a pedrinha nela. A pequena pedra cortou o ar como uma bala. Nami imediatamente se jogou para o lado, escapando por pouco. Nada mal. Você até que escapou por pouco. Shin fez um sinal de positivo com o polegar para Nami. Ei! É assim que você vai me treinar? Você não tem medo de me matar sem querer? Perguntou Nami, furiosa. Se você quer ficar mais forte, tem que arriscar a sua vida. É assim que se treina aqui da observação. Shin se preparou para continuar. Robin sorriu. Parecia perigoso, mas ela confiava que Shin teria autocontrole. Ele provavelmente não machucaria Nami gravemente. Ela estava certa. Mesmo que Nami fosse atingida, não seria perigoso. A dor, porém, era inevitável. Essa era a única maneira de desafiar Nami. Se ser atingida não doesse, Nami provavelmente nem se daria ao trabalho de tentar. O treinamento seria muito menos eficaz. Shin então pegou 10 pedrinhas e as atirou em Nami, bloqueando quase completamente suas rotas de fuga. O pânico estampou-se no rosto de Nami. Apesar de ter se esforçado ao máximo para desviar, ela ainda foi atingida diversas vezes. Aí, isso dói. Nami esfregou o braço avermelhado, encarando o impiedoso Shin. Se você quer ser forte, precisa sofrer, disse Shin sabiamente. Além disso, você não gosta de treinamento lento, então vou te dar o caminho mais rápido.
Vai doer, mas garanto que é a maneira mais rápida de dominar o aqui da observação. O sorriso de Shin só fez o sangue de Nami ferver. Ela estava convencida de que ele estava fazendo aquilo de propósito. Seja sincera comigo, você está gostando disso, não está? Perguntou Nami. Você ainda tem tempo para conversar? Parece que preciso aumentar a dificuldade. Shin pegou outro punhado de pedrinhas e atirou em Nami. Sob a chuva de pedras, Nami não teve tempo de falar. Traço. Será que isso vai mesmo funcionar? Perguntou Robin a Shin. Claro que sim. Shin assentiu com a cabeça. Embora não se comparasse a uma crise real de vida ou morte, esse método era muito mais rápido do que o treinamento convencional. É claro que uma situação de vida ou morte real era a melhor maneira de desbloquear o potencial de alguém, mas Shin não era tão sádico. Quanto tempo você acha que Nami vai levar para aprender? Perguntou Robin. Eu diria que leva cerca de uma semana para assimilar o básico, estimou Shin, não sem um toque de elogio ao talento de Nami. Aliás, se você estiver interessada, poderia me ajudar. Enquanto falava, ele não se esqueceu de continuar o treinamento de Nami. Ela estava passando por um inferno. Se conseguisse respirar, provavelmente correria até ele e o estrangularia. Passo. Prefiro que a Nami não me odeie, disse Robin, lançando um olhar para Nami e recusando a oferta de Shin. Posso experimentar? Perguntou Sugar, correndo em direção a eles com um punhado de uvas. Ela achou que parecia incrivelmente divertido, especialmente atirar pedras em Nami. As duas nem sempre se entendiam, então essa era a oportunidade perfeita para se vingar. Você não. Vá comer suas uvas em outro lugar. Shin deu um tapinha na cabeça de Sugar e mandou a garota emburrada embora. Por que não deixar a Sugar ajudar? Perguntou Robin, curioso. Considerando a natureza preguiçosa de Shin, ela pensou que ele teria aproveitado a oportunidade para que outra pessoa fizesse o trabalho. Sugar não tem limites. Ela pode acabar machucando a Nami. Eu só estou treinando ela, não tentando machucá-la. As pedras que Shin atirava eram cuidadosamente controladas. Causavam uma picada aguda, mas a dor desaparecia rapidamente. Traço. Na hora do almoço, Shin finalmente deixou Nami ir. Ela o encarou com raiva, rangendo os dentes. Se eu tivesse energia, te arranharia até a morte, ameaçou Nami. Parece que você gosta de me ameaçar. Mas depois disso, você terá que suportar ainda mais sofrimento. Shin não se deixou abalar pelas ameaças de Nami. Afinal, o que ela poderia fazer? Mas se ele quisesse puni-la, poderia tornar a vida dela muito difícil. Você está se arrependendo agora? Perguntou Shin. Sim, eu me arrependo. Não vou mais treinar com você, disse Nami, já planejando sua fuga. Ela nunca mais treinaria com Shin. Era uma verdadeira tortura. Essa não é uma opção. Você não pode simplesmente desistir porque está com vontade. Esse tipo de atitude não vai te levar a lugar nenhum. Nós vamos continuar. Shin não deixaria Nami escapar tão facilmente. Já que ela o havia escolhido, ele seria responsável por ela até o fim. Acho que você só gosta de me intimidar, disse Nami, com o rosto corado de raiva. Você caiu direto na minha armadilha. Não posso evitar. Você interrompeu minha vida tranquila, então terá que pagar o preço. Shin disse, dando de ombros. Isso é retaliação. Retaliação descarada, disse Nami, encarando Shin. Nesse momento, Nami estava tomada por um arrependimento infinito. Porque ela não tinha treinado com Ouvia. Porque ela tinha que vir para Shin. Agora ela estava envolvida demais para desistir. Sofrer um pouco agora é, na verdade, bom para você. É uma maneira rápida de ficar mais forte, disse Shin, dando-lhe um tapinha reconfortante no ombro. Não me revirou os olhos ao ouvir as palavras dele. Fácil para você dizer, você não é quem está sofrendo. Se fosse você, eu gostaria de ouvir você dizer a mesma coisa. Ela não conhecia Shin. Para ficar mais forte, ele havia suportado muito mais do que ela jamais poderia imaginar. E seu método, embora severo, era inegavelmente eficaz. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.